Oi, crianças! Na nossa aula de ciências de hoje, vamos continuar falando sobre seres vivos e não vivos. O que vimos na aula passada? Primeiro, precisamos entender o que é um ambiente. Ambiente é tudo que está à nossa volta, tudo que nos cerca, tudo que está aqui nos cercando, ele faz parte do nosso ambiente, certo? E o nosso ambiente é composto por seres vivos e seres não vivos, tá? Então, aprendemos o que na aula passada? Como é que eu sei o que é um ser vivo? O ser vivo, ele passa por um processo. Que processo é esse? De nascer, crescer, se reproduzir. O que é reproduzir? No caso dos seres humanos, é ter filhos. E no caso dos animais também, né? Dos filhotinhos. Mas no caso de plantas, por exemplo, são os frutos. A gente sabe que uma planta está crescendo bem saudável quando ela produz os seus frutos. E também, pronto, nasce, cresce, se reproduz, chega a uma certa idade, morre. Então, esse é o processo que os seres vivos passam. Nascer, crescer, se reproduzir e morrer. Outra característica dos seres vivos é que eles precisam de alimento para sobreviver e de água. A água é muito importante. A gente pode passar até dias sem se alimentar, mas não sem tomar água, porque o nosso corpo ele necessita de água, certo? Então, todo ser vivo ele precisa de alimentos e água. No caso das plantas, por exemplo, qual é o alimento da planta? A água, lógico, ela necessita de água para crescer, mas ela também precisa ter uma terra bem adubada, uma terra fértil, uma terra que tenha nutrientes para que ela cresça e com a ajuda do sol também. Então, nós seres humanos precisamos de quê? De alimentos saudáveis para que a gente cresça forte e saudável. A gente precisa comer besteiras o tempo todo? Não. Aprendemos no bimestre passado que temos uma pirâmide alimentar com alimentos que podemos comer no nosso dia a dia, que possa ser saudável, com quantidades certas, certo? Esse é uma das características dos seres vivos. E agora, de componentes não vivos. Quais são? O que são componentes não vivos? Eles não passam por esse processo de nascer, de crescer, de se reproduzir, de morrer. Eles simplesmente existem na natureza ou foram criados pelo homem. Então, ser componentes não vivos que encontramos na natureza, que pode ser a pedra. A pedra, ela não nasceu de ninguém. Ela simplesmente existe. Existe porque a gente sabe que foi Deus que criou. A água, o mar, por exemplo, a água em si ali, ela existe, nós sabemos que foi Deus que criou a água, mas ela não nasce, ela não cresce, ela não se reproduz. Os seres que moram nela, aí sim, são os seres vivos, mas a água em si é um componente não vivo, certo? Então, os componentes, eles têm uma função bastante importante para nós, seres vivos. Os componentes não vivos, por quê? Sem eles, ia ser difícil nós seres humanos sobreviver. Por exemplo, a água. A água é um componente não vivo, mas nós seres vivos precisamos de tomar água, não é? Outra coisa também, as plantas, elas necessitam do sol. Se não existisse o sol, como é que as plantas iriam crescer? E nós também, seres humanos, como é que a gente ia sobreviver sem as plantas crescerem para nos alimentar? Então, nós seres vivos precisamos dos componentes não vivos que a natureza ela nos proporciona. E também a criação do homem. Então, elementos tecnológicos mesmo. Hoje em dia, celular. Então, a gente precisa de celular para se comunicar. Computador, para se comunicar com várias pessoas do mundo inteiro. Então, cada vez mais que avança a tecnologia, a gente tem essa necessidade de utilizar esses elementos, esses componentes não vivos. Certo, crianças? Então, como atividade, vocês irão responder a página 241, que está falando um pouquinho aqui sobre os seres vivos, os não vivos. Vocês irão responder essa página e a página 242 também. Tem aqui uma explicaçãozinha falando sobre mineração. Leiam, se informem. É bem interessante os textinhos que tem nos livros de vocês, para que vocês aprendam cada vez mais outros assuntos, tá bom? Então é isso. Beijos, crianças, e até a próxima. Tchau!